E aí pessoal, tudo certo? Atendendo ao desafio que foi proposto pelo meu amigo Raniel no Lançai a Palavra, também gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem para a nossa edificação. O texto base para essa mensagem encontra-se no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Eu vou ler os versículos 22 e 23. Diz assim a palavra do Senhor. E, estando Paulo no meio do aerópago, disse: Varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Eu tenho outra versão interessante da palavra do Senhor, que é a Nova Bíblia Viva. Eu acho interessante esse texto. Diz no versículo 22 do capítulo 17. Então Paulo, ficando em pé diante deles no fórum do monte de Marte, falou assim: Homens de Atenas, eu noto que vocês são muito religiosos, pois enquanto andava por aí, vi os muitos altares de vocês, e um deles tinha essa inscrição: ao Deus desconhecido. Vocês têm adorado Deus sem saber quem Ele é. E agora eu quero falar a respeito dele a vocês. Amém. Bom, a reflexão que eu quero propor a respeito desse texto é com relação à nossa intimidade com Deus, ao nosso relacionamento com Deus. Como que eu me relaciono com Deus? Eu realmente conheço Deus a quem eu sirvo? Muitas pessoas, muitos servos de Deus na Bíblia, eles passaram por essa dificuldade. Muitos imaginavam que conheciam a Deus. Tinham essa falsa percepção de conhecimento de Deus, de conhecer a Deus. Mas eles viram que realmente não conheciam. Em certa fase de suas vidas, eles não conheciam ao Deus verdadeiro. Um exemplo é Jó. O próprio Deus, ele fala para Satanás. Quando Satanás vem de rodear a terra, Deus chega para Satanás e diz: Vistes o meu servo Jó, homem reto e íntegro, que se desvia do mal? Então Deus, ele fala dessa maneira a respeito de Jó. Jó realmente era um homem temente a Deus, mas no final de sua caminhada, no final do seu livro, Jó, depois de ter passado por tantas provações que todos nós conhecemos, ele vai dizer: Antes eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora os meus olhos o contemplam. Agora eu conheço verdadeiramente. Paulo, o personagem principal dessa descrição de Lucas, em sua viagem missionária a Atenas, é mais um desses exemplos de pessoas na Bíblia que imaginavam que conheciam Deus verdadeiramente. Paulo nós podemos dizer, um homem letrado, um mestre da lei, criado aos pés de Gamaliel, zeloso pela lei dos seus antepassados. Esse homem que no início de sua caminhada, logo quando os discípulos, a igreja primitiva se organizava, Paulo perseguiu essa igreja. E ele pensava que fazia um favor a Deus, por maltratar, por prender, por permitir que os servos de Deus fossem mortos. Paulo pensava que fazia um favor a Deus, porque ele via o cristianismo como algo totalmente contrário a Deus, ao Deus que ele imaginava conhecer. Mas Paulo, ele precisou cair do cavalo, literalmente, para conhecer verdadeiramente quem é Deus. Muitas das vezes, nós imaginamos que nós conhecemos Deus por ter uma religião. Eu usei duas traduções da palavra do Senhor, duas versões diferentes, mas que querem dizer a mesma coisa. Na primeira versão, a Bíblia Revista e Corrigida, Paulo está dizendo assim aos cidadãos atenienses: Eu vejo que vocês são um tanto supersticiosos. A segunda versão está dizendo assim, Paulo está dizendo assim: Eu vejo que vocês são muito religiosos.
talvez você se assuste em ouvir isso da boca de Paulo, ao ler isso na Bíblia. Paulo dizendo aos cidadãos atenienses, porque eles adoravam vários deuses, porque eles tinham vários deuses, eles eram muito religiosos. Será por quê? A palavra religião ela vem do latim religare, que significa religação. Mas nem sempre essa religação está direcionada ao Deus verdadeiro. Esses cidadãos atenienses, eles buscavam conhecer Deus através do culto a imagens. Eles cultuavam várias imagens. Eles imaginavam que o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que dá a respiração, que dá a vida, poderia ser representado na forma de um homem, na forma de um animal, em pedra, ouro, madeira. Mas Paulo vai dizer o seguinte: olha, esse Deus a quem vocês servem, a quem vocês idolatram, esse altar que vocês ergueram ao Deus desconhecido, é o Deus de quem eu estou pregando. Eu conheci esse Deus, eu fui transformado por esse Deus. Antes eu também era assim, acreditava que conhecia Deus, mas eu tive um contato verdadeiro com Jesus Cristo. E hoje eu sei quem é Deus. Eu sei que Ele não pode ser representado. Deus não habita em templos construídos por mãos humanas, mas Ele quer habitar dentro do nosso coração. Olha, Paulo, esse homem ele foi tão transformado. Paulo, um ex-religioso, alguém que seguia a religião, que seguia os costumes, mas não conhecia ao Deus verdadeiro. Ele foi tão transformado. Depois de cair daquele cavalo, de ficar cego, mas quando seus olhos se abrem, ele começa a desejar ao Deus verdadeiro. Esse homem ele foi tão transformado que, escrevendo a carta ao jovem Timóteo, ele diz: eu sei o Deus em quem eu tenho crido. Eu conheço Deus. Agora eu conheço verdadeiramente Deus. Irmãos, esse é o nosso desejo. Esse deve ser o desejo de cada um de nós. Nos relacionarmos com Deus de forma diferente. Nós devemos buscar cada dia mais conhecer quem é Deus. Deus não criou o homem para viver longe dele. Esse não é o desejo de Deus. Deus não criou o homem e o abandonou ao acaso. Deus deseja se relacionar comigo, Deus deseja se relacionar com você. Desde a criação, desde quando o homem é formado, o homem e a mulher são formados com um propósito, com o propósito de se relacionar com Deus. Diz a palavra lá em Gênesis que quando Deus descia ao jardim do Éden, o jardim que estava plantado no Éden, na viração da tarde para a noite, Deus ele tinha uma conversa com o homem e com a mulher. Ele se relacionava com essas pessoas, ele se relacionava com Adão, ele se relacionava com Eva. Ele era, no início, tudo era perfeito, mas veio o pecado entrou no mundo. O profeta Isaías vai dizer que os nossos pecados, as nossas iniquidades, elas fazem separação entre nós e Deus e encobrem o rosto de Deus para que não nos veja. Foi o pecado que nos afastou de Deus. Foi o pecado que nos afastou de Deus. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, Ele envia o príncipe da paz, Ele envia o seu Filho a essa terra para morrer por mim, para morrer por você. E quando naquela cruz, Jesus dá o último suspiro e diz: está consumado, o véu do templo, ele se rasga em dois do alto a baixo. É um sinal de Deus dizendo: não existe mais separação. Eu desejo ter um relacionamento íntimo com você novamente. O que nos separava, o pecado, está vencido pelo meu Filho Jesus Cristo. A morte está vencida por Jesus Cristo. Ele venceu todas as coisas. Ele submeterá todas as coisas ao seu poderio. E hoje nós podemos dizer que a nossa religião não é constituída de imagens, não é constituída de coisas palpáveis, de coisas que se podem tocar, que se podem apreciar,
mas nós o sentimos. Verdadeiramente, quem conhece a Deus pode senti-lo. E eu concluo tudo isso dizendo que Deus quer ser o seu amigo. Fale com Ele, ore a Ele. A oração não pode ser apenas um monólogo, não podem ser apenas palavras repetidas, palavras que você decora como se isso fosse valer de alguma coisa. A oração deve ser um diálogo e uma forma de conhecer melhor a Deus. Eu termino lendo 2 versículos. O profeta Oséias, escrevendo no capítulo 6, versículo 3, ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Esse deve ser o nosso desejo contínuo do aperfeiçoamento do conhecimento do Senhor. Ele também vai dizer que o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará muitas proezas. Que Deus abençoe a sua vida em Jesus Cristo.